Ela estava esfregando o saguão do hotel às 3 da manhã, quando o bilionário viu a foto da esposa desaparecida em seu medalhão e ficou paralisado. O frio de dezembro cortava a pele. Camila Duarte puxou o casaco fino sobre os ombros, enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores vazios do Hotel Majestade, 3 da manhã, o horário em que São Paulo finalmente cochilava, e ela podia trabalhar em paz, sem os olhares de desdém dos hóspedes que a enxergavam como parte da mobília. 28 anos, era essa a idade em que se encontrava esfregando o chão de mármore importado, que custava mais que sua vida inteira. Não que reclamasse. O emprego no hotel mais luxuoso da cidade pagava melhor que qualquer outro que conseguiria sem diploma, e Rafaela precisava terminar o curso de enfermagem. Sua irmãzinha merecia um futuro melhor. Os dedos de Camila roçaram o medalhão no pescoço. Geralmente, ela o mantinha escondido debaixo do uniforme. Era tudo que tinha da mãe que nunca conheceu. Uma joia dourada com a foto de uma mulher elegante. De olhos claros e sorriso triste, as freiras do convento. Nossa Senhora das Graças tinham entregado o medalhão quando ela completou 13 anos, junto com uma história vaga. Sua mãe morreu no parto. Querida, isso é tudo que sobrou. Mas naquela noite, algo diferente a tomou. Cansaço, talvez. Ou a sensação crescente de que sua vida estava passando enquanto ela limpava a sujeira dos outros. Camila abriu os botões superiores do uniforme e deixou o medalhão à mostra. Brilhando sob as luzes frias do lustre de cristal, o salão principal estava impecável. Ela tinha acabado de encerar o piso quando ouviu passos firmes ecoando pelo corredor de mármore. Estranho, a essa hora, o hotel dormia. Até a equipe da recepção cochilava nas cadeiras. Um homem surgiu das sombras, alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno que custava mais que o salário anual dela. Camila reconheceu o rosto dos quadros na recepção. Eduardo Bastos Leal. O dono, o homem que raramente aparecia, sempre viajando, sempre ausente, diziam que ele tinha fantasmas no passado, que o hotel era só uma desculpa para não encarar a própria vida. Eduardo parou no meio do salão, olhando ao redor como se reconhecesse e estranhasse cada detalhe ao mesmo tempo. Então seus olhos pousaram em Camila, e ele congelou. O rosto do homem perdeu toda a cor. As pernas pareceram fraquejar. Ele deu 2 passos trôpegos na direção dela, a boca se abrindo e fechando sem emitir som. Senhor, Camila recuou instintivamente. O senhor está bem? Eduardo não respondeu. Os olhos dele estavam fixos. Não no rosto dela, mas no pescoço, no medalhão, num movimento brusco que a fez dar um pulo. Eduardo cruzou o espaço entre eles e agarrou o pulso de Camila com força. A mão dele tremia violentamente. Onde você conseguiu isso? A voz saiu rouca, desesperada. Onde conseguiu isso? Me solta! Camila tentou se desvencilhar, o coração disparando. O senhor está me machucando. Responda! Ele puxou o medalhão, fazendo a corrente morder a nuca dela. Essa joia, onde você pegou, roubou, comprou, fale... Foi da minha mãe. As palavras saíram entre soluços de pânico. É tudo que eu tenho dela. 2 seguranças surgiram correndo, atraídos pelos gritos. Agarraram Eduardo pelos braços, tentando afastá-lo, mas o homem parecia possuído, os olhos marejados fixos no medalhão, como se estivesse vendo um fantasma. É dela, ele murmurou, a voz quebrando. Meu Deus, é dela, a peça que eu mandei fazer em Veneza. As iniciais, as nossas iniciais. Camila finalmente conseguiu se soltar, a mão voando para o pescoço dolorido. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O que estava acontecendo? Por que o dono do hotel estava tendo um colapso por causa do seu medalhão? Senhor Bastos, um dos seguranças tentou acalmá-lo. Vamos para seu escritório. O senhor precisa. É não. Eduardo se desvencilhou com uma força surpreendente. Virou-se para Camila, agora com uma expressão que misturava desespero e algo que ela não conseguia nomear. Esperança. Você disse que era de sua mãe. Quem era ela? Como se chamava? Eu não sei. As lágrimas começaram a escorrer. As freiras disseram que ela morreu quando eu nasci. Nunca me contaram o nome dela. Que freiras? Onde você cresceu? Convento Nossa Senhora das Graças. A voz de Camila saía trêmula.
Fiquei lá até os 13 anos. Depois fui para casas de acolhimento até conseguir me virar sozinha. Eduardo cambaleou, apoiando-se no balcão da recepção. Os dedos agarraram a madeira com tanta força que os nós ficaram brancos. Que idade você tem? 28. 28. Ele repetiu as palavras como uma prece. Há 28 anos. O homem levantou o rosto e Camila viu as lágrimas descendo livres pelas bochechas dele. Ele a encarou com uma intensidade que a fez querer correr e ficar ao mesmo tempo. Venha comigo. Não era um pedido. Era uma súplica. Por favor. Preciso te mostrar uma coisa. Senhor Bastos, acho que não é apropriado. Começou um dos seguranças, mas Eduardo o cortou com um gesto. 5 minutos. A voz dele estava mais calma agora, mas ainda trêmula. Só 5 minutos, por favor. Camila sabia que deveria recusar. Deveria sair correndo daquele lugar, daquele homem claramente perturbado. Mas algo na expressão dele, aquela mistura de dor e esperança, a manteve parada. Tá bom, ela murmurou. 5 minutos. O escritório de Eduardo ficava no último andar, acessível apenas por um elevador privativo. O ambiente era espartano para alguém tão rico. Uma mesa de mogno, estantes com livros que pareciam nunca terem sido abertos, e uma parede inteira de vidro com vista para a cidade adormecida. Mas Camila mal registrou a decoração. Seus olhos foram imediatamente para a única foto emoldurada sobre a mesa. Era ela. Não era ela, mas poderia ser. A mulher da foto tinha no máximo 20 anos, vestido branco, sorriso radiante, e era idêntica a Camila. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo nariz delicado, a mesma covinha no canto da boca. A única diferença eram os cabelos mais claros e os olhos azuis em vez de castanhos. Isso é, Camila mal conseguiu formar as palavras. Lorena. Eduardo pegou a foto com mãos trêmulas. Minha esposa. Ela desapareceu há 15 anos durante nossa lua de mel em Ilhabela. A voz dele quebrou. Estava grávida de 3 meses, de gêmeos. O chão pareceu se abrir sob os pés de Camila. A sala começou a girar. Grávida, gêmeos, 15 anos atrás. Não pode ser. Você é idêntica a ela. Eduardo colocou a foto na frente de Camila comparando. O mesmo rosto, os mesmos traços e esse medalhão. Eu mandei fazer especialmente. Peça única, com nossas iniciais entrelaçadas. V, I e L. Camila olhou para o medalhão com novos olhos. De fato, havia iniciais delicadas gravadas na parte de trás. Nunca tinha reparado direito. Mas as freiras disseram que sua mãe morreu no parto. Eduardo completou, uma amargura profunda tingindo cada palavra. Lorena desapareceu sem deixar rastros. A polícia procurou por meses. Nunca encontraram o corpo. Nunca encontraram nada. E agora você aparece, com a idade exata que meus filhos teriam, usando a joia que dei para minha esposa. O senhor está dizendo que ela, preciso de um teste de DNA. Eduardo agarrou os ombros dela, suave, mas urgente. Imediatamente, hoje mesmo, conheço um laboratório que pode fazer em caráter emergencial. Isso é loucura. Camila balançou a cabeça, tentando processar. O senhor nem me conhece. Eu sou só uma faxineira. E o senhor é um pai que passou 15 anos procurando pela família que perdeu. Os olhos dele suplicavam. Por favor, se existe a menor chance de que você seja minha filha. Eu preciso saber. Preciso ter certeza. O celular de Eduardo tocou. Ele atendeu ainda olhando para Camila. O que agora? A expressão dele endureceu. Diga a ela que estou ocupado. Não, mãe, eu não posso. Ele fechou os olhos, exausto. Está bem. Estarei aí em 10 minutos. Desligou e se virou para Camila. Preciso resolver algo urgente. Mas por favor, não vá embora. Meu motorista vai te levar até o laboratório. E depois a gente conversa sobre tudo isso com mais calma. Camila assentiu, ainda em choque. Mal conseguia pensar direito. Enquanto Eduardo saía apressado, ela ficou sozinha no escritório, segurando o medalhão, pela primeira vez na vida. Aquela joia pesava. Não era só ouro. Era a possibilidade de uma verdade que poderia mudar tudo. Será que era possível? Será que depois de 28 anos achando que era órfã,
Ela tinha acabado de encontrar seu pai, ou seria apenas um homem desesperado vendo o que queria ver. De qualquer forma, a madrugada de dezembro nunca mais seria só mais uma noite fria de trabalho. O laboratório particular era discreto. Localizado em um prédio sem identificação na Vila Olímpia, Camila nunca tinha visto um lugar tão asséptico. Paredes brancas, cheiro de produtos químicos, silêncio pesado, o tipo de ambiente onde ricos resolviam problemas longe dos olhos do mundo. A coleta foi rápida. Um cotonete na bochecha, algumas perguntas de praxe e pronto. Eduardo havia deixado o material genético dele anos atrás, durante uma das muitas investigações sobre o desaparecimento de Lorena. Agora era só esperar. 3 dias, informou a técnica eficiente. Resultados preliminares em 72 horas. 3 dias, 72 horas, para descobrir se a vida inteira que conhecia era uma mentira. Camila voltou para o pequeno apartamento em Itaquera. Já passava das 6 da manhã. Rafaela estava acordada, preparando café antes de sair para o plantão na farmácia. Onde você estava? A irmã mais nova franziu a testa. Pensei que seu turno terminava às 5. Rafa, preciso te contar uma coisa. Camila largou a bolsa no sofá surrado. Mas você precisa sentar primeiro. Rafaela tinha 26 anos. Cabelos escuros cortados curtos. Olhos sempre um pouco assustados. Camila a encontrara há 13 anos. Aos 15, vagando pelas ruas da Sé. A menina estava machucada, confusa, sem conseguir lembrar de onde vinha. Só repetia um nome. Rafaela. Nada mais. Amnésia, disseram os médicos. Trauma. O cérebro apagara tudo para se proteger de algo terrível. Desde então, eram só elas duas contra o mundo. Camila contou tudo. O encontro com Eduardo, o medalhão, a foto de Lorena, a possibilidade absurda de ser filha de um magnata. Rafaela ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Você tá dizendo que pode ser filha dele? A voz saiu fina. Mas que sua mãe era essa Lorena? Eu não sei, Rafa, parece loucura, mas... Camila segurou o medalhão. O jeito que ele reagiu, a foto, tudo se encaixa de um jeito muito estranho. Mas se você é filha dele... Rafaela levantou agitada. As freiras mentiram sobre tudo. Não sei. A exaustão começou a pesar. Só sei que em 3 dias vou ter respostas. Rafaela deu alguns passos pelo pequeno espaço da sala, as mãos tremendo. De repente, ela parou, o olhar fixo em algo invisível. Que foi? Não sei. A voz de Rafaela saiu distante. Quando você falou o nome dele... Eduardo. Senti uma coisa estranha, como se já tivesse ouvido antes. Mas você não lembra de nada antes dos 15. Eu sei, mas às vezes tenho fragmentos. Ela pressionou as têmporas. Como agora, tenho uma sensação, sabe, de que esse nome significa alguma coisa. Antes que Camila pudesse responder, o celular dela tocou. Número desconhecido. Alô, Camila, aqui é Eduardo. A voz soou cansada. Preciso que você venha ao escritório, agora. Algo aconteceu. O escritório estava lotado. Advogados de terno impecável, uma mulher de cabelos brancos perfeitamente arrumados, sentada na cadeira principal como se fosse um trono. E Eduardo de pé, ao lado da janela, tenso como corda de violino. Essa é ela. A mulher examinou Camila da cabeça aos pés, o desdém claro nos olhos azuis gélidos. A faxineira. Mãe, por favor. Eduardo cerrou os dentes. Então essa era Ângela Bastos Leal, a matriarca. Camila tinha ouvido as fofocas das outras funcionárias. Uma mulher de ferro, controladora, que comandava o império hoteleiro com pulso firme mesmo aos 76 anos. Não vou permitir isso. Eduardo, Ângela bateu a bengala de cabo prateado no chão. Você mal conhece essa garota e já está fazendo teste de DNA. Está sendo manipulado. Ela está usando o medalhão de Lorena. Eduardo explodiu. A peça que eu mesmo mandei fazer. Como explica isso? Coincidência. Roubo. Golpe. Ângela enumerou friamente. Essa menina descobriu sobre a tragédia da família. Conseguiu uma joia parecida e agora está tentando se aproveitar do seu luto. Não é parecida. É a mesma. Prove. Ângela cruzou os braços. Até lá, não vai ter teste de DNA. Não vai ter reconhecimento de paternidade. Não vai ter nada, Dederer. Mendes.
A papelada. Um dos advogados entregou documentos para Eduardo. Camila viu o sangue sumir do rosto dele. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Ângela se levantou, apoiada na bengala. Como principal acionista, tenho o direito de vetar qualquer decisão que possa prejudicar a empresa. E isso inclui alegações infundadas de paternidade que podem manchar nossa reputação. Ela pode ser minha filha, baseado em quê? Uma joia e um rosto parecido. Ângela riu sem humor. Quantas pessoas se pareceram com a pobre Lorena ao longo desses 15 anos? 6, 7. E todas eram golpistas. Eduardo cerrou os punhos, as veias saltando no pescoço. Não vou desistir. Então vai fazer isso com seu próprio dinheiro, sem envolver a empresa. Ângela caminhou até a porta. Parando ao lado de Camila, seus olhos perfuraram a garota. E você, mocinha, seja qual for seu joguinho, aconselho a desistir agora. Minha família já sofreu o suficiente. A porta fechou com um baque surdo. Camila se virou para Eduardo, confusa. O que ela quis dizer com isso, que não pode fazer o teste? Posso, mas ela conseguiu uma liminar judicial impedindo o uso de recursos da empresa. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Frustrado. Vou ter que pagar do meu bolso e contestar isso na justiça, o que pode levar meses. Então, acabou. Não. A determinação voltou aos olhos dele. De jeito nenhum, se tenho que brigar com ela. Vou brigar, mas não vou desistir de você. As palavras aqueceram algo no peito de Camila. Ninguém nunca tinha lutado por ela antes. Um dos advogados pigarreou. Sr. Bastos, a outra questão. Conseguimos informações preliminares sobre o convento. Nossa Senhora das Graças. E o convento teve um incêndio ontem à noite. O sangue de Camila congelou. O quê? Destruiu o setor de arquivos quase completamente. O advogado consultou o tablet. Causa ainda está sendo investigada, mas tudo indica que foi intencional. Eduardo e Camila trocaram olhares. Não podia ser coincidência. Tem mais. O advogado hesitou. A certidão de nascimento da senhorita Duarte, que estava registrada no convento, é falsa. Como assim falsa? O papel é autêntico, mas os registros oficiais não batem. É como se alguém tivesse criado um documento do zero, com selos verdadeiros, mas informações inventadas. Camila sentiu as pernas bambas. Eduardo a amparou pelo cotovelo. Quem faria isso? Ela murmurou. Por quê? Alguém que queria esconder a verdadeira origem dela. Eduardo olhou para a porta por onde a mãe havia saído. Alguém com recursos e conexões para falsificar documentos oficiais, antes que pudessem processar a informação. A porta se abriu bruscamente. Uma Rafaela ofegante irrompeu no escritório, o rosto lívido. Camila. Ela correu para a irmã. Você precisa ir embora agora. Rafa, como você soube que eu estava aqui? Tinha homens na nossa casa. As palavras saíam atropeladas, dizendo que eram investigadores particulares, fazendo perguntas sobre você, sobre mim, sobre o medalhão. Ficaram me ameaçando, dizendo para você largar mão dessa história de ser filha de rico. Eduardo ficou lívido de raiva. Minha mãe. Ele pegou o celular. Vou dar um fim nisso agora. Foi então que aconteceu, Rafaela, que estava de costas para a mesa de Eduardo. Virou-se. Seus olhos pousaram na foto emoldurada de Lorena. E ela desabou. Não desmaiou. Foi pior. Ficou de pé, mas algo nela quebrou. Os olhos arregalaram. A respiração acelerou em pânico. As mãos voaram para a cabeça, como se tentasse arrancar algo de dentro. Não, não, não. Rafaela começou a balançar para frente e para trás. Eu conheço ela. Eu conheço esse rosto. Rafa. Camila a segurou pelos ombros. Respira. O que está acontecendo? A mulher que cantava. Lágrimas escorriam desenfreadas. A mulher triste que me abraçava à noite. Ela apontou para a foto com mão trêmula. É ela. Eu lembro dela. O silêncio no escritório foi absoluto. Eduardo se aproximou devagar, a voz saindo trêmula. Você lembra de Lorena? Não sei o nome. Rafaela estava em transe. Mas lembro do rosto, do cheiro de lavanda, das canções de ninar e... Sua voz quebrou. De um bebê. Tinha um bebê. Ela me fazia segurar o bebê. E depois tiraram o bebê de mim. E eu nunca mais vi. Camila sentiu o mundo girar.
Um médico que Eduardo chamou às pressas examinou Rafaela, aplicando um calmante suave. Trauma reprimido, diagnosticou. Algum gatilho liberou memórias fragmentadas, quando Rafaela finalmente se acalmou, encostada no sofá do escritório com os olhos vidrados. Eduardo se ajoelhou na frente dela. Quantos anos você tinha nessas memórias? Não sei, pequena, mas... não tão pequena. Ela franziu a testa, lutando para acessar algo trancado há anos. 15, 14. E onde isso aconteceu? Uma casa grande. Mas não era casa. A voz saía distante, como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Era prisão. Ninguém podia sair. A mulher triste chorava toda noite. E tinha uma senhora má, de cabelos brancos, que gritava. O sangue de Eduardo congelou. Camila segurou a mão da irmã, os pensamentos correndo. Se Rafaela lembrava de Lorena, se lembrava de um bebê, se tinha 15 anos quando as memórias foram apagadas. Eduardo. A voz dela saiu trêmula. A Lorena estava grávida de gêmeos quando desapareceu. Certo, ele assentiu, pálido. E eu tenho 28 anos. Rafa tem 26. As peças se encaixando de forma aterradora. Mas e se ela também tiver 28? Não pode ser. A certidão dela também pode ser falsa. Camila se levantou, a revelação atingindo com força total. E se nós duas? Se nós formos? A porta se abriu novamente. Outro advogado, com expressão grave. Senhor Bastos, tem uma ligação do Hospital das Clínicas sobre a senhorita Camila. Hospital? Eu não tenho nada com o hospital. É sobre os exames de sangue que fizeram durante a coleta do DNA. O homem hesitou. Detectaram uma anomalia cardíaca grave. Eduardo arrancou o telefone da mão dele. O que ouviu fez seu rosto perder toda a cor. Quando desligou, seus olhos encontraram os de Camila. Você tem uma cardiopatia congênita progressiva. A voz dele mal saía. A mesma condição que matou Lorena. E naquele momento, todos souberam. Não era coincidência. Não era golpe. Era verdade. Terrível. Impossível verdade. A notícia da cardiopatia caiu como uma bomba. Camila passou os 2 dias seguintes entre consultas médicas e exames intermináveis. Cardiologistas explicavam com termos técnicos o que ela já tinha entendido na essência. O coração dela estava falhando. Lento, mas progressivo. Sem tratamento adequado. Tinha no máximo 2 anos. E o tratamento adequado custava uma fortuna que ela jamais teria. Eduardo estava determinado a pagar tudo. Mas a liminar de Ângela bloqueava qualquer movimentação financeira considerável da empresa. Ele teria que usar recursos pessoais, o que levaria tempo para liquidar investimentos, tempo que Camila talvez não tivesse. A mansão Bastos Leal nos Jardins era tão imponente quanto fria. Ângela caminhava pelos corredores de mármore com a postura ereta de sempre, a bengala batendo em ritmo constante. Havia convocado uma reunião do conselho administrativo para aquela tarde, mas antes tinha assuntos particulares a resolver no escritório privado do 3º andar. Longe de olhos e ouvidos curiosos, Ângela discava um número que poucos conheciam. Precisamos acelerar as coisas, disse assim que atenderam. A garota está fazendo exames médicos. Se descobrirem a conexão genética antes de eu neutralizar a situação, vamos ter problemas. A voz do outro lado era grave, profissional. A certidão falsa já foi identificada como fraude. O incêndio no convento eliminou os registros físicos. Mas o teste de DNA? O teste de DNA não pode acontecer. Ângela bateu a bengala no chão. Use seus contatos, atrase os resultados, perca as amostras, invente uma contaminação. Não me interessa. Faça seu trabalho. E quanto às investigações sobre Ilhabela? O rosto de Ângela se contraiu. Ilhabela. 15 anos escondendo aquele segredo. E agora tudo ameaçava desmoronar por causa de um maldito medalhão. 15 anos atrás. Ilhabela. A lua de mel tinha sido ideia de Eduardo. Uma semana na casa de praia da família, só eles dois, celebrando o casamento que Ângela nunca aprovara. Lorena, 20 anos, professora de literatura, classe média, nada que se comparasse ao padrão Bastos Leal, mas Eduardo estava cego de paixão. E pior, ela estava grávida. Gêmeos. Ele anunciara radiante. Vamos ter gêmeos, mãe. Ângela passara meses planejando.
Não podia simplesmente impedir o casamento. Isso afastaria Eduardo de vez. Precisava de algo definitivo, algo que eliminasse o problema pela raiz. Foi fácil demais. A estrada para Ilhabela era traiçoeira à noite. Um carro seguindo próximo demais. Luzes altas cegando o motorista. Uma curva fechada, o carro de Eduardo e Lorena capotou, caindo da pista. Eduardo foi arremessado para fora, sobrevivendo com ferimentos leves por pura sorte. Lorena desapareceu. Mergulhadores procuraram por dias. Nada. O corpo nunca foi encontrado. A polícia concluiu que havia sido arrastado pela correnteza. Mas Ângela sabia a verdade. Lorena estava viva, machucada, sangrando, mas viva. Os homens de Ângela a encontraram antes de qualquer autoridade. Escondida entre as pedras da praia, a tiraram de lá discretamente, no meio da confusão das buscas, e a levaram para a fazenda, de volta ao presente. Ângela desligou o telefone e caminhou até a janela. Lá embaixo, na garagem, via o carro de Eduardo chegando. Ele vinha acompanhado daquelas duas. Garotas, suas netas. Ângela não sentia remorso. Remorso era luxo de quem podia se dar ao desperdício de sentimentos inúteis. Ela construíra um império ao lado do marido. Sacrificara tudo pela família Bastos Leal. Não deixaria que o fruto de uma união inadequada destruísse décadas de trabalho. O interfone tocou. A secretária avisou que Eduardo subia. Ângela se preparou. Seria uma guerra. E ela nunca perdia. A porta se abriu com força. Eduardo entrou como furacão. Camila e Rafaela logo atrás. Os olhos dele ardiam de raiva. Sei que foi você. Ângela arqueou uma sobrancelha. A máscara de indiferença perfeita. Não faço ideia do que está falando. O incêndio no convento? As ameaças às meninas? Os investigadores particulares? Eduardo bateu as mãos na mesa. Tudo tem sua assinatura digital. Prova disso. Ainda não. Mas vou conseguir. Então sugiro que volte quando tiver. Ângela retornou sua atenção aos documentos à frente. Tenho trabalho a fazer. Olha para elas. Eduardo apontou para Camila e Rafaela. Olha e me diz que não vê Lorena nelas. Pela primeira vez. Ângela ergueu os olhos. Estudou as garotas com frieza clínica. Sim, a semelhança era inegável. Especialmente Camila. Era como ver Lorena 28 anos mais nova. Mas Rafaela tinha algo diferente. Os olhos, a expressão, algo que cutucava uma memória que Ângela preferia enterrada. Vejo duas garotas oportunistas, respondeu com voz de gelo, tentando se aproveitar da sua dor. Elas têm a mesma cardiopatia de Lorena, condição relativamente comum. Ângela não se abalava. Não prova parentesco. Camila deu um passo à frente, a voz tremendo, mas determinada. Por que a senhora odeia tanto a ideia de sermos família? Os olhos de Ângela a perfuraram. Família não é sobre sangue, menina. É sobre legado. É sobre preservar o que foi construído com sacrifício. Ela se levantou, apoiando-se na bengala. Lorena era inadequada, uma caçadora de fortunas que seduziu meu filho. E agora vocês aparecem, querendo terminar o trabalho dela. Minha mãe não era assim. Rafaela explodiu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Ela era boa, cantava, me abraçava quando eu tinha medo. O silêncio foi absoluto. Ângela emperrou por um segundo. Apenas um segundo. Mas Eduardo captou. Você lembra dela? Ele disse para Rafaela, suave. Você chamou Lorena de mãe. Eu não. Rafaela pressionou as têmporas. Confusa. As memórias são fragmentos. Mas sim, acho que sim. Fantasias criadas por uma mente sugestionável. Ângela recuperou a compostura. Essa conversa acabou. Saiam do meu escritório. Não vou sair. Eduardo cruzou os braços. Vou descobrir o que você fez, mãe. Vou descobrir tudo. Não tem nada para descobrir. Então não vai se importar se eu reabrir a investigação sobre Ilhabela. Algo atravessou o rosto de Ângela. Rápido, quase imperceptível. Mas estava lá. Medo. Aquilo foi um acidente investigado exaustivamente. 15 anos atrás. Eduardo se inclinou sobre a mesa. Com recursos limitados. Hoje temos tecnologia nova. Testemunhas que podem se lembrar de detalhes. Registros digitais que não existiam antes. Vou revirar cada pedra daquela ilha se for preciso. Está desperdiçando tempo e dinheiro. É meu tempo.
É meu dinheiro. Ele bateu no peito. E se você continuar bloqueando os recursos da empresa, vou vender minhas ações, todas, e usar cada centavo para encontrar a verdade. Ângela empalideceu. As ações de Eduardo representavam 40% da empresa. Se ele vendesse no mercado aberto, seria catastrófico. Você não faria isso. Assiste. Eduardo pegou a mão de Camila e Rafaela. Elas são minhas filhas. Eu sei que são. E vou provar isso, com ou sem sua aprovação. Quando os três saíram, Ângela permaneceu imóvel por longos minutos. Então, com mãos trêmulas, pegou o telefone novamente. Temos um problema maior do que eu pensava, disse quando atenderam. Eduardo vai reabrir Ilhabela. Precisa cuidar de testemunhas em potencial. Qualquer um que possa ter visto algo naquela noite. Depois de 15 anos. Sim, Ângela fechou os olhos. E tem mais. A garota, Rafaela, ela está lembrando. Não tudo, mas fragmentos. Se a memória dela voltar completamente. Entendo. O que quer que eu faça? Ângela hesitou. Era uma linha que, uma vez cruzada, não tinha volta, mas já havia cruzado linhas piores. Um aviso, algo que as faça recuar. Sua voz endureceu, mas nada permanente ainda não. Desligou e foi até o bar, servindo-se de uísque com mãos que tremiam pela primeira vez em anos, na parede. Uma foto antiga, ela e o marido, décadas atrás, na inauguração do primeiro hotel, o império que construíram juntos, o legado que ela protegeria a qualquer custo, mesmo que o custo fossem as próprias netas. 3 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação do laboratório. As amostras de DNA tinham sido contaminadas, perdidas. Teriam que refazer tudo. No mesmo dia, Camila e Rafaela voltaram para casa e encontraram o apartamento revirado. Nada roubado, mas uma mensagem clara. Spray vermelho na parede branca da sala. Desistam enquanto podem. E pior, uma foto, polaroid antiga, amarelada pelo tempo, mostrava uma mulher grávida, magra demais, olhos assustados. Lorena, mas não em Ilhabela. O cenário atrás era inconfundível. Uma fazenda, paredes de tijolo à vista, janela com grades no verso, com caligrafia elegante. Ela sofreu, vocês também vão sofrer. Camila segurou a foto com mãos trêmulas e entendeu. Lorena não morreu em Ilhabela. Ela foi mantida prisioneira, em algum lugar, por alguém. E esse alguém estava disposto a fazer o mesmo com elas. A foto da fazenda mudou tudo. Não era mais apenas sobre provar paternidade. Era sobre descobrir um crime. Eduardo contratou os melhores investigadores particulares do país, mas também sabia que precisava de outra coisa. Ajudar Rafaela a lembrar. O consultório da Derra, Helena Moraes, ficava em Pinheiros. Discreto e acolhedor. Especialista em trauma e memória reprimida, ela tinha 20 anos de experiência em casos complexos. Mas quando Eduardo explicou a situação, até ela hesitou. Forçar memórias traumáticas pode ser perigoso, alertou, olhando para Rafaela com preocupação maternal. Se a mente apagou algo, geralmente é por autopreservação. Eu quero lembrar. Rafaela estava firme, apesar das mãos trêmulas. Se isso pode ajudar a descobrir a verdade sobre minha mãe, sobre nós, eu preciso tentar. Camila segurou a mão da irmã. Só se você tiver certeza, Rafa. Tenho. As sessões começaram suaves. Drá. Helena usava técnicas de relaxamento, levando Rafaela gentilmente pelas memórias mais antigas. Os primeiros dias trouxeram pouco. Fragmentos desconexos, sensações sem contexto, cores e cheiros que não formavam narrativa. Mas na 5ª sessão, algo mudou. Rafaela estava em estado de relaxamento profundo. Os olhos fechados, a respiração controlada. Drá. Helena conduzia com voz calma. Você está segura aqui. Vamos voltar devagar. Pense na mulher que cantava. Você consegue vê-la? Sim. A voz de Rafaela saiu infantil. Mais jovem. Ela está triste. Sempre triste. Por que ela está triste? Não pode sair. A senhora Má não deixa. Lágrimas começaram a escorrer. Ela chora quando acha que eu não vejo. Que senhora Má? Cabelos brancos, olhos frios. Rafaela estremeceu. Ela grita muito. Diz que somos um erro,
Que não devíamos existir, Eduardo, observando da sala ao lado através do vidro espelhado, cerrou os punhos. Camila ao seu lado estava pálida. Onde vocês estão, Rafaela? Drá. Helena continuou. Descreva o lugar. Uma casa grande, mas tem grades nas janelas. A respiração dela acelerou. Muitas árvores lá fora. E cavalos. Ouço cavalos. É uma fazenda. Acho que sim. Rafaela franziu a testa, lutando com a memória. Tem um nome, na porteira. Eu via quando a senhora Má me levava para onde, Rafaela? O médico. O corpo dela começou a tremer. Ela me levava para o médico. Ele me dava remédios que faziam dormir, que faziam esquecer. O silêncio na sala de observação foi absoluto. Ela foi medicada. Dadrá. Helena virou-se para eles, chocada. A amnésia não foi natural, foi induzida. Eduardo sentiu o estômago revirar. Sua própria mãe tinha apagado as memórias de uma criança. Drá! Helena voltou a atenção para Rafaela. Você é muito corajosa. Vamos tentar mais um pouco. Pode ser. Tente ver o nome na porteira. Você consegue ler. Rafaela estava suando frio, mas assentiu. Fazenda. Ela lutou com as palavras. Fazenda, São Francisco. Sim, Fazenda São Francisco. Eduardo já estava discando no celular, passando a informação para os investigadores. E a mulher que cantava? Taratura. Helena continuou suave. Você sabe o nome dela? Mãe. Rafaela soluçou. Ela pedia para eu chamar de mãe, mas só quando a senhora Má não estava perto. E tinha mais alguém. A respiração de Rafaela ficou irregular, agitada. Tinha um bebê. As lágrimas caíam livres agora. Mamãe me fazia segurar. Dizia para eu cuidar da minha irmã. Mas aí levaram ela embora. Levaram minha irmã. Quem levou? A senhora Má. Rafaela estava quase gritando agora. Disse que um bebê era problema suficiente, que não ia criar duas. Arrancou ela dos meus braços. Mamãe chorou. Chorou tanto. E depois... O que aconteceu depois? Rafaela. Ela ficou doente. A voz quebrou completamente. O coração dela doía muito. Eu via ela pegar no peito, sem ar. Pedia para a senhora Má chamar médico, mas ela só ria. Dizia que era punição, que a gente merecia sofrer. Eduardo não aguentou mais. Invadiu a sala, ajoelhando-se ao lado de Rafaela. Chega, pediu a Derera, Helena. Tire ela desse estado, por favor. A médica concordou, conduzindo Rafaela gentilmente de volta. Quando ela abriu os olhos, demorou alguns segundos para focar, e quando viu Eduardo, algo nela reconheceu. Papai. A palavra saiu num sussurro infantil, como se ela estivesse em dois tempos ao mesmo tempo. Eduardo desabou. Abraçou a garota como deveria ter feito 26 anos atrás. Como teria feito se soubesse que ela existia, que estava sofrendo, que precisava dele. Me desculpa. Ele soluçava no cabelo dela. Me desculpa por não ter te encontrado, por não ter protegido você e sua mãe. Me desculpa, minha filha. Camila juntou-se ao abraço, os três unidos pela dor e pela verdade que finalmente emergia. 2 horas depois, a equipe de investigadores retornou com informações. A Fazenda São Francisco existia, ou tinha existido, localizada no interior de São Paulo, em área rural isolada, pertencia a uma subsidiária fantasma da corporação Bastos Leal. Papéis embaralhados, registros ocultos. Mas o rastro estava lá. E o que era mais revelador, a fazenda tinha sido desativada oficialmente há exatos 13 anos. A mesma época em que Rafaela apareceu nas ruas da Sé. Sem memória, sem passado, ela manteve Lorena lá por quanto tempo? Camila perguntou, a voz rouca. Eduardo olhou para os documentos com horror crescente. 15 anos. Ele mal conseguia formar as palavras. Lorena esteve presa naquela fazenda por 15 anos. Teve as gêmeas lá, criou Rafaela lá e morreu lá. Mas o medalhão, Rafaela, ainda abalada pela sessão, tentava juntar as peças. Como Camila ficou com o medalhão se eu e mamãe estávamos na fazenda? Eduardo pegou o medalhão, estudando-o com novos olhos.
Tinha algo estranho no fecho. Uma pequena imperfeição que nunca tinha notado antes. Posso. Ele olhou para Camila, que assentiu, com cuidado. Eduardo manipulou o fecho. Havia uma trava oculta, quase invisível. Quando pressionou no ponto certo, o medalhão se abriu. Não como um relicário comum, mas revelando um compartimento secreto no forro interno. E lá dentro, dobrado em quadrados minúsculos, havia um papel, com mãos trêmulas. Eduardo desdobrou. Era uma carta. A tinta já desbotada, o papel amarelado, mas a caligrafia ainda legível. A letra de Lorena. Ele leu em voz alta, a voz falhando a cada palavra. Minhas amadas filhas, se estão lendo isto, significa que meu plano funcionou. Significa que alguém conseguiu abrir o medalhão. Significa que há esperança. Rafaela, minha doce Rafaela, você tem sido minha luz neste inferno. Me desculpe por tudo que precisou ver, por todo o sofrimento que não pude evitar. Quando Camila nasceu, Ângela a arrancou de mim imediatamente. Disse que mandaria para um lugar onde seria útil. Só descobri anos depois que era um convento. Consegui guardar o medalhão. Ângela não sabia da trava secreta que Eduardo tinha mandado fazer. Escrevi esta carta em pedaços, escondida, sempre com medo de ser descoberta. Meu coração está falhando. Sinto que não tenho muito tempo. Por favor, encontrem Eduardo. Digam a ele que eu o amei até o último suspiro. Digam que as gêmeas são dele, que são de nós. A Fazenda São Francisco, município de Socorro, interior de São Paulo, é onde estou, onde sempre estive. Ângela é um monstro. Ela me disse uma vez, em um momento de crueldade, que preferia me ver morta do que viva destruindo seu império. Cuidado com ela, por favor. Se protejam. Vivam pelo amor que nos foi negado. Sejam felizes pela vida que não pude ter. Com todo o meu amor. Lorena Pes, Rafaela, minha pequena, se você ler isto um dia, você foi corajosa. Tão corajosa. Aquelas noites em que cantei para você, prometi que um dia seria livre. Agora você é. Viva por nós duas. O silêncio após a leitura foi sepulcral. Eduardo dobrou a carta com reverência, como se segurasse algo sagrado. E era a última mensagem de Lorena, a última prova de seu amor, a última tentativa de proteger as filhas mesmo depois da morte. Vamos até lá, Camila disse, a determinação endurecendo sua voz. A fazenda. Preciso ver o lugar onde minha mãe sofreu, onde minha irmã cresceu presa. Pode ser perigoso, Eduardo alertou. Se minha mãe descobre, ela já sabe que estamos investigando. Rafaela se levantou, mais firme agora. E eu preciso voltar. Preciso lembrar de tudo. Preciso me despedir dela do jeito certo. Eduardo olhou para as duas filhas, porque agora não havia mais dúvida. Carta ou não, DNA ou não, elas eram suas. E assentiu. Então vamos juntos. Ele pegou o celular. E vamos documentar tudo, cada prova, cada evidência. Vou acabar com os segredos da minha mãe de uma vez por todas. Enquanto se preparavam para a viagem, nenhum deles percebeu o carro preto parado do outro lado da rua. Dentro dele, um homem falava ao telefone. Eles descobriram a fazenda. Estão indo para lá, do outro lado. A voz de Ângela era gelo puro. Deixe. Não há nada lá para encontrar. Cuidei de tudo há muito tempo. Mas havia algo que Ângela não sabia. Rafaela, aos 15 anos, pressentindo perigo, tinha escondido mais do que apenas um gravador nas paredes daquela fazenda. Ela tinha escondido a verdade completa. A viagem até Socorro levou 3 horas. Eduardo dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada. Ao lado dele, Camila observava a paisagem mudar de concreto para verde. No banco de trás, Rafaela estava tensa, as mãos apertando o cinto de segurança com força crescente a cada quilômetro. Está bem? Camila virou-se para ela. Estou reconhecendo. A voz de Rafaela saía trêmula. A estrada, as árvores, já vim por aqui antes, quando passaram por uma placa indicando Socorro, 15 quilômetros. Rafaela empalideceu. Era ali? Ela apontou para uma bifurcação à direita. A senhora Má me levava por ali quando ia ao médico. Eu ficava olhando pela janela, tentando memorizar o caminho,
Achava que um dia conseguiria fugir? Eduardo pegou o desvio. A estrada de terra era estreita, ladeada por eucaliptos altos que formavam um túnel verde. Após 15 minutos, avistaram o portão enferrujado. Fazenda São Francisco. As letras de ferro estavam gastas, mas ainda legíveis. O portão estava aberto, os cadeados quebrados há tempos. Eduardo entrou devagar com o carro, as rodas levantando poeira do chão ressecado. A casa principal era grande, construção antiga de tijolo à vista que já foi imponente. Agora era apenas um esqueleto. Janelas quebradas, telhas caídas, mato crescendo pelas paredes. O abandono de 13 anos tinha cobrado seu preço, mas Rafaela a reconheceu imediatamente. É aqui. Ela desceu do carro com pernas bambas. Meu Deus, é aqui. Camila a amparou enquanto Eduardo abria caminho. Afastando galhos e trepadeiras, a porta da frente estava destrancada, pendurada em uma dobradiça só. Dentro, o cheiro de mofo era sufocante. Móveis cobertos por lençóis fantasmagóricos, piso de madeira apodrecido em alguns pontos, teias de aranha em cada canto. Mas a estrutura básica estava intacta. Rafaela caminhou como em transe, os pés encontrando o caminho por memória muscular. Aquele era o quarto dela. Apontou para uma porta à esquerda. Mamãe ficava lá, sempre trancada a chave quando a senhora Má saía. Eduardo abriu a porta com cuidado. O quarto era pequeno, espartano, uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela com grades que dava para o pasto abandonado. Nas paredes, marcas de umidade e, algo mais, Camila se aproximou. Eram desenhos, feitos a lápis, já apagados pelo tempo, mas ainda visíveis, flores, estrelas e 2 nomes, escritos dezenas de vezes. Camila e Rafaela. Ela escrevia nossos nomes. Camila tocou a parede, as lágrimas embaçando a visão. Para não esquecer, para não nos esquecer, Eduardo encontrou algo no canto do quarto. Um caderno escondido atrás de uma tábua solta do armário. As páginas estavam amareladas, algumas grudadas pela umidade, mas grande parte do conteúdo estava legível. Era um diário. As mãos dele tremiam ao abrir. A primeira entrada era de 15 anos atrás. Dia 1, acordei em um lugar que não conheço. Estou grávida, Eduardo. Onde você está? Preciso sair daqui. Preciso chegar até você. Dia 15. Ela veio hoje, Ângela. Disse que vou ficar aqui até ter os bebês. Depois. Não disse o que acontece depois. Tenho medo. Dia 87. As gêmeas nasceram. São perfeitas. Mas Ângela levou uma. Levou Camila. Disse que vai crescer em lugar adequado. Estou desesperada. A Rafaela está comigo. Mas e a outra? Onde está minha Camila? Eduardo não conseguia continuar lendo em voz alta. As palavras se tornavam borrões através das lágrimas. Ele passou o diário para Camila, que leu pulando anos, encontrando entradas espaçadas. Ano 5. Rafaela está crescendo. Tento fazê-la feliz. Mas como posso quando estamos presas? Ela pergunta pelo pai. Conto histórias sobre Eduardo. Sobre o amor dele. Um dia ela vai conhecê-lo. Precisa conhecer. Ano 10. Meu coração está pior. Sinto dores. Peço médico. Mas Ângela nega. É a punição. Ela diz, por ter me atrevido a amar o filho dela. Ano 13. Não tenho muito tempo. Escondi a carta no medalhão. Um dia, alguém vai encontrar. Tem que encontrar. Rafaela merece saber a verdade. Camila merece saber que foi amada, mesmo sem nunca ter me visto. A última entrada era ilegível. As letras tremidas demais. Rafaela estava no canto do quarto, de cócoras, mexendo no rodapé da parede. Tem uma coisa aqui. Ela forçou uma tábua solta. Eu escondi, quando tinha 15, antes de ela me dar os remédios que apagaram tudo. A tábua cedeu. Atrás dela, envolto em plástico para proteção, estava um pequeno gravador de voz digital antigo. As mãos de Eduardo tremeram ao pegar o dispositivo, milagrosamente. Ainda tinha bateria, provavelmente recarregável por placa solar interna. Tecnologia cara para a época. Ele apertou play. O primeiro som foi de uma voz que não ouvia há 15 anos, Lorena. Não, por favor. Não a leve. É só um bebê. Justamente por isso. A voz de Ângela era gélida,
Uma boca a menos para alimentar. Ela vai para um lugar onde será útil. Você vai cuidar da outra. Uma é problema suficiente. Eduardo, preciso do Eduardo. Por favor, só deixa eu falar com ele. Eduardo acha que você está morta. E vai continuar achando. Sons de choro. De uma porta batendo. De Lorena soluçando sozinha. Eduardo caiu de joelhos. As filhas o ampararam. Mas ele mal sentia. Apenas ouvia. Ouvindo o sofrimento de 15 anos de Lorena condensado em gravações que Rafaela, com incrível presença de espírito, conseguira registrar. Havia horas de áudio, dias, meses de conversas, gritos, torturas psicológicas. A equipe de Eduardo teria trabalho analisando tudo, mas algumas gravações se destacavam. Uma, em especial, fez o sangue de todos congelar. Quanto tempo ela tem? A voz de Ângela, clínica, com a cardiopatia progressiva, sem tratamento adequado, 2 anos no máximo. Um homem. Médico, provavelmente. Então o problema vai se resolver sozinho. E a menina, Rafaela. Quando Lorena morrer, vou apagar a memória dela e soltar nas ruas. Vai ser mais uma criança perdida do sistema. Ninguém vai relacionar com a família Bastos Leal. E se a memória voltar? Não vai. Vou usar doses suficientes para garantir amnésia permanente. Camila desligou o gravador, incapaz de ouvir mais. Olhou para Rafaela, que estava pálida como papel. Ela planejou tudo. A voz de Camila saía trêmula. Me mandou para o convento com certidão falsa. Deixou você com a mamãe só até ela morrer. Depois apagou sua memória e te jogou fora como lixo. Ela vai pagar. Eduardo se levantou. A dor transformando-se em determinação de aço. Cada segundo de sofrimento de Lorena. Cada lágrima de vocês. Tudo vai ser cobrado. Rafaela estava andando pelo quarto novamente. Como se guiada por algo, parou perto da janela com grades. Tinha mais uma coisa. Ela pressionou uma tábua específica do piso. Eu era criança, mas sabia que algo estava errado. Sabia que um dia precisaria de provas. A tábua cedeu, revelando outro compartimento. Dentro, um envelope plástico. Eduardo o abriu com cuidado. Eram fotos, polaroides antigas, Lorena grávida, magra demais, com olheiras profundas, Lorena segurando 2 bebês recém-nascidos, sorrindo apesar do sofrimento óbvio, Rafaela pequena, abraçada à mãe, ambas com grades ao fundo, e uma que fez o coração de Eduardo parar, Ângela, claramente visível, entregando dinheiro a um homem de jaleco branco. No verso com a letra infantil de Rafaela, Senhora Má pagando de Herr Henrique, ano dos remédios que me fizeram esquecer. De Herr Henrique, o médico da família Bastos Leal, o mesmo que havia se oferecido para testemunhar em troca de imunidade, ele estava envolvido desde o começo. Eduardo olhou para a foto com ódio. Ele fez o parto, falsificou certidões, induziu a amnésia, tudo. Camila pegou o celular. Vou ligar para a polícia. Agora isso é sequestro, cárcere privado, tortura, homicídio. Temos provas de tudo. Espera. Eduardo segurou o pulso dela. Se chamarmos a polícia agora, minha mãe vai saber. Vai destruir evidências. Subornar testemunhas. Usar toda a influência dela. Precisa ser estratégico. Então o que fazemos? Copiamos tudo. Gravações, fotos, diário. Guardamos em múltiplos lugares seguros. Ele já estava discando para os investigadores. E aí sim, vamos à polícia. Com um caso tão blindado que nem toda a influência dos Bastos Leal vai poder tocar, enquanto a equipe de Eduardo trabalhava copiando e catalogando evidências. Rafaela voltou ao quarto de Lorena. Sentou-se na cama onde a mãe havia morrido, e pela primeira vez em 13 anos, deixou-se lembrar completamente. As memórias voltaram como enxurrada, boas e ruins. Lorena cantando canções de ninar. Lorena ensinando a ler. Lorena chorando à noite. Lorena ficando cada vez mais fraca. E o último dia, mamãe. A voz de Rafaela aos 15 anos, assustada. Mamãe, acorda. Mas Lorena não acordou. O coração que tanto sofrera finalmente desistira. E então Ângela chegou, com o D. Henrique, com as seringas. Não vai lembrar de nada. Foi a última coisa que Rafaela ouviu antes de tudo escurecer. Vai esquecer esta casa. Esquecer ela. Esquecer tudo. Mas não esqueceu.
Não completamente. O amor era mais forte que qualquer droga. Camila encontrou a irmã chorando silenciosamente na cama. Ela morreu aqui? Perguntou suave, já sabendo a resposta. Sim. Nos meus braços. Rafaela limpou as lágrimas. Disse que me amava, que amava você também, que um dia a gente ia ser livre. As irmãs se abraçaram, chorando pelas vidas roubadas, pela mãe perdida, pelos anos que nunca teriam de volta, mas também pela força que Lorena lhes dera, pela coragem que herdaram, pela verdade que finalmente viera à luz. Quando saíram da fazenda horas depois, o sol estava se pondo. Eduardo olhou para trás uma última vez. Vou transformar este lugar. Sua voz era promessa. Em memorial, para Lorena, para que ninguém esqueça o que aconteceu aqui. E então, com provas suficientes para sepultar Ângela 100 vezes, seguiram de volta para São Paulo. A guerra estava apenas começando. A volta para São Paulo foi tensa. Eduardo dirigia com a mandíbula travada, processando tudo o que tinham descoberto. As evidências estavam seguras. Cópias digitais em nuvem, backups físicos com advogados de confiança, o original com a Polícia Federal já acionada discretamente. Mas quando chegaram ao apartamento de Camila em Itaquera, a realidade os atingiu com força brutal. Camila mal colocou a chave na fechadura e sentiu. Algo estava errado. A porta cedeu fácil demais. A tranca forçada, madeira lascada. Não entrem. Eduardo as empurrou para trás, entrando primeiro. O apartamento estava destruído, não revirado como da última vez. Destruído, sofá rasgado, estofado espalhado, roupas pelo chão, a TV quebrada. E nas paredes, pichações em spray vermelho. Última chance. Parem enquanto podem. A próxima vez será pior. Mas o que fez o coração de Camila parar foi o que estava sobre a mesinha de centro. Um envelope. E dentro dele, resultados de exame médico. Seus resultados. Como eles conseguiram isso? Sua voz saiu trêmula. Eduardo pegou os papéis, o rosto empalidecendo a cada linha. A cardiopatia está pior. Muito pior. Ele olhou para Camila com pânico nos olhos. Você precisa de cirurgia, urgentemente, no máximo 2 semanas, diz aqui. 2 semanas. Rafaela arrancou o papel da mão dele. Mas como piorou tão rápido? Estresse, esforço físico. Eduardo lia as observações médicas. E aparentemente você ignorou sintomas há meses. Camila desviou o olhar. Era verdade. As tonturas, as dores no peito, a falta de ar, tinha atribuído ao cansaço do trabalho. Não podia se dar ao luxo de ficar doente. Rafaela dependia dela. Quanto custa a cirurgia? Ela perguntou, já sabendo que não conseguiria pagar. 200 mil mínimo. Eduardo já estava no telefone. Mas não importa, vou. Não vai conseguir. A voz veio da porta. Todos se viraram. Era Fernando, o advogado de Eduardo. Mas havia algo diferente nele. Culpa. Remorso. O que você quer dizer com isso? Eduardo avançou. Você trabalha para mim. Trabalhava. Fernando entrou devagar, as mãos levantadas em gesto de paz. Sua mãe, Dona Ângela, me comprou há anos, desde antes de Lorena desaparecer. Eu reportava tudo a ela. O soco de Eduardo foi certeiro. Fernando caiu, o lábio sangrando, mas não reagiu. Apenas limpou o sangue e continuou. Eu mereço, e muito mais. Ele se levantou com dificuldade. Mas vim aqui porque não aguento mais. O que ela está fazendo é monstruoso demais. Mesmo para mim. Fala logo, Camila gritou. A cláusula, a que impede Eduardo de usar recursos da empresa para reconhecer filhos ilegítimos, sem teste de DNA validado judicialmente. Fernando respirou fundo. Ela acionou. Todo o acesso dele aos fundos da empresa está bloqueado. Até as contas pessoais principais. Ele tem algum dinheiro em investimentos privados. Mas liquidar vai demorar. Quanto tempo? Eduardo cerrou os punhos. 3, 4 semanas no mínimo. Ela não tem 3 semanas. Rafaela apontou para os exames. Tem 2. O silêncio foi devastador. Tem mais. Fernando tirou um envelope do bolso. Dona Ângela conseguiu liminar, impedindo qualquer hospital particular de realizar a cirurgia em Camila, usando recursos não comprovadamente dela. Alegação de fraude,
Ela está tentando deixar Camila morrer. O chão se abriu sob os pés de Eduardo. Sua mãe não estava apenas protegendo o império. Estava disposta a assassinar a própria neta para isso. Por que você está me contando isso? Eduardo segurou Fernando pelo colarinho. Depois de anos traindo, porque eu tenho filhos. Lágrimas escorriam no rosto do homem. E não consigo olhar para elas e saber que ajudei a matar alguém da idade delas. Ele encarou Eduardo. Tenho provas. De tudo. E-mails, gravações de conversas com Dona Ângela, transferências bancárias. Vou testemunhar. Vou entregar tudo. Em troca de quê? Nada. Fernando balançou a cabeça. Só me deixa tentar consertar isso. Por favor. Eduardo o soltou, ainda cético. Mas Camila interviu. Aceita a ajuda dele. Ela tocou o braço de Eduardo. Preciso dessa cirurgia. E se ele pode ajudar? Posso. Fernando estava firme agora. Conheço todos os esquemas de Dona Ângela. Sei onde ela esconde dinheiro, quem ela suborna, como opera. E tem mais gente querendo sair. Ela está perdendo o controle. Quem mais? Júlia, a secretária dela há 20 anos. Fernando limpou o sangue do lábio. Ela nunca soube da extensão dos crimes. Quando descobriu sobre a fazenda, sobre Lorena. Quis sair, mas Ângela a ameaçou. Família dela. Júlia tem 2 netos pequenos. Podemos protegê-la? Camila perguntou. Com as provas certas. Sim. Eduardo já estava reorganizando a estratégia mentalmente. Se Júlia testemunhar, se Fernando testemunhar, com as gravações da fazenda, o diário de Lorena. Temos um caso. Mas primeiro, Fernando interveio. Precisamos resolver o problema imediato, a cirurgia de Camila. Como se ela bloqueou tudo. Nem tudo. Um sorriso triste cruzou o rosto de Fernando. Ela não sabe de uma conta. Uma que Eduardo abriu há 15 anos, logo depois de Lorena desaparecer. Um fundo separado para quando encontrasse ela, ou os filhos. Eduardo congelou. Tinha se esquecido. Depois de anos sem usar, a conta saíra de sua mente. Mas estava lá, com 15 anos de aportes automáticos. Quanto tem? Mais de $500 mil. Fernando passou um cartão. Suficiente para a cirurgia. E para muito mais. Eduardo pegou o cartão com mãos trêmulas. Lorena sempre teve razão. Sempre teve fé que ele encontraria as filhas. E ela, de alguma forma, garantira que quando isso acontecesse, ele pudesse salvá-las. Vou marcar a cirurgia agora. Ele abraçou Camila. Você vai ficar bem, prometo. Mas Camila se afastou, o rosto sério. Não, ainda não. O quê? Você ouviu o médico 2 semanas. E eu vou fazer a cirurgia. Mas antes, vamos usar essas evidências. Ela olhou para Fernando, depois para Eduardo. Vamos até a polícia. Hoje, agora, com tudo. E vamos acabar com ela antes que ela machuque mais alguém. Camila, sua vida não vale nada se ela continuar solta. Camila bateu no peito. Quantas outras pessoas ela já destruiu? Quantas ainda vai destruir? Minha mãe morreu por causa dela. Rafaela perdeu 13 anos de memória. Você perdeu 15 anos com suas filhas? Chega. Rafaela segurou a mão da irmã. Ela tem razão, e eu vou com vocês. Eduardo olhou para as 2 filhas, teimosas, corajosas, com o mesmo fogo de Lorena, e soube que tinha perdido a discussão. Está bem, mas em 3 dias, você entra naquela cirurgia, nem que eu tenha que te carregar. Camila sorriu, cansada, mas determinada. Combinado. 2 horas depois, estavam na Polícia Federal, o delegado responsável, Dr. Augusto Meirelles. Ouviu tudo em silêncio absoluto. Viu as fotos, ouviu as gravações, leu o diário. Quando terminaram, ele ficou em silêncio por longos minutos. Isso é, ele procurou palavras. Isso é o caso mais monstruoso que já vi em 30 anos de carreira. Então vai investigar. Eduardo se inclinou. Vai prendê-la. Vou fazer melhor. Meirelles pegou o telefone. Vou garantir que ela nunca mais veja a luz do dia. Enquanto ele mobilizava a equipe, Júlia chegou, trazida por Fernando. A mulher de 50 e poucos anos estava destruída, o rosto marcado por lágrimas. Eu sinto muito. Ela olhou para Camila e Rafaela. Eu não sabia, juro que não sabia de tudo.
Quando descobri sobre a fazenda, sobre sua mãe, quis sair, mas ela ameaçou meus netos. Você vai testemunhar? Rafaela perguntou. Sim, Júlia estava firme. E te vou contar tudo. Tudo que vi, tudo que ouvi, as reuniões secretas, os pagamentos, os médicos subornados, tudo. Dr. Henrique, o médico da família, foi o próximo a cair, quando soube que Júlia e Fernando tinham virado. Percebeu que o jogo tinha acabado. Negociou delação premiada completa. Foi ela, ele jurava, desesperado. Tudo foi ordem dela, o parto escondido, as certidões falsas, os remédios para a amnésia. Eu só segui ordens. Você assistiu uma mulher morrer? Eduardo cuspiu as palavras com veneno. Você apagou a memória de uma criança. Ordens não te absolvem. Eu sei. Henrique baixou a cabeça. Mas posso ajudar agora. Posso dar datas, nomes, valores, tudo, com 3 testemunhas dispostas a falar, dezenas de horas de gravações, um diário de 15 anos e provas físicas da fazenda. O delegado Meirelles tinha um caso blindado. Vamos prendê-la amanhã de manhã, ele garantiu. Mandado de prisão temporária por sequestro, cárcere privado, homicídio. Depois, com as investigações, vai ser prisão perpétua. Ela não escapa. Eduardo deveria sentir alívio, mas só sentia vazio. Sua mãe, a mulher que o criou, era capaz disso. Camila tocou o ombro dele. Ela não é sua mãe. Não de verdade. Mãe é quem ama, quem protege. Ela apontou para a foto de Lorena que Eduardo sempre carregava. Ela era sua família, e agora nós somos. Ele abraçou as 2 filhas, finalmente permitindo-se chorar, do lado de fora do prédio da polícia. Em um carro escuro, o motorista de Ângela falava ao celular. Eles foram à polícia, contudo. Silêncio do outro lado, então, a voz de Ângela, estranhamente calma. Então não tenho mais nada a perder. Senhora, prepare o carro. Vamos ao hospital se ela quer tanto essa cirurgia. Vamos garantir que nunca aconteça. A audiência estava marcada para as 10 da manhã. O Fórum Criminal de São Paulo nunca tinha visto tanto movimento. Repórteres aglomerados na entrada, câmeras por todo lado. Seguranças extras, o caso Bastos Leal tinha virado manchete nacional. Matriarca acusada de manter nora em cativeiro por 15 anos. Magnata descobriu filhas que acreditava mortas. O segredo mais sombrio da elite paulistana. Eduardo entrou pela porta lateral com Camila e Rafaela. A imprensa gritava perguntas, flashes explodiam, mas ele mantinha as filhas protegidas, escudando-as com o próprio corpo, dentro do tribunal. Ângela já estava sentada, impecável como sempre. Tailleur cinza, cabelos brancos perfeitamente arrumados, postura ereta. Mas algo tinha mudado. Os olhos, antes gélidos e controlados, agora carregavam um brilho perigoso, de animal acuado. Ela olhou para Eduardo e sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Meu filho, a voz ecoou no silêncio tenso. Tudo isso era tão desnecessário. Cala a boca. Eduardo nem a olhou. O juiz entrou e todos se levantaram. Der. Sérgio Caldas, 60 anos de magistratura, expressão grave. Ele tinha passado os últimos 3 dias revisando as evidências. Raramente se via um caso tão bem documentado e tão perturbador. Podemos começar. Ele bateu o martelo. A promotoria apresentou primeiro. Der Adra, Mariana Costa, conhecida por nunca perder casos de alto perfil, estava implacável. Vossa Excelência, este não é apenas um caso de sequestro. É tortura sistemática que durou 15 anos. Ela acionou o projetor. Lorena Duarte Bastos Leal foi mantida em cárcere privado. Teve uma filha arrancada de seus braços horas após o parto. Foi impedida de qualquer contato com o mundo exterior. E teve negado tratamento médico para a condição cardíaca fatal. As imagens da fazenda apareceram na tela, o quarto com grades, as marcas na parede, os nomes escritos dezenas de vezes. A ré, Ângela Bastos Leal. Orquestrou tudo. Mariana apontou para Ângela. Desde o falso acidente em Ilhabela até a morte de Lorena 13 anos depois. E quando a vítima finalmente faleceu, a ré não parou. Induziu amnésia química em uma criança de 15 anos e a abandonou nas ruas. Ângela permanecia impassível.
mas seus dedos agarravam a bengala com força, que deixava os nós brancos. Tenho testemunhas. Mariana acenou, e Júlia foi chamada. A ex-secretária subiu ao banco trêmula. Evitava olhar para Ângela. Júlia Santos, a senhora trabalhou para a Ré por quantos anos? 20 anos. E tinha conhecimento das atividades na fazenda. São Francisco, parcialmente. Júlia limpou as lágrimas. Eu sabia que Dona Ângela ia lá regularmente, que tinha algo escondido, mas só descobri a verdade completa há poucos meses, quando ela ficou descuidada depois de Eduardo retornar ao Brasil. O que descobriu? Documentos, transferências bancárias para médicos, para o convento, pagamentos a pessoas para manter silêncio. Júlia finalmente olhou para Ângela. E gravações? Ela gravava tudo como seguro, dizia, caso alguém tentasse chantageá-la. Mentirosa. Ângela se levantou, a bengala batendo no chão. Você está sendo paga por eles. Silêncio. O juiz bateu o martelo. Sente-se, ou será removida. Ângela sentou lentamente, a máscara de controle rachando. Fernando foi o próximo. Ele confirmou anos de operações ilegais, sempre encobertas pela influência de Ângela. Admitiu sua própria cumplicidade, mas entregou tudo. Contas offshore, subornos, falsificações. Por que decidiu falar agora? A promotora perguntou. Porque tem limites. Fernando olhou para Camila. Ver uma garota morrendo porque a avó bloqueou o acesso a tratamento médico. Isso cruzou todos os limites que eu tinha. Então foi a vez de Deder Henrique. O médico estava destruído, a carreira arruinada, a reputação em frangalhos. Doutor, o senhor realizou o parto das gêmeas. Sim, na fazenda, sem registro oficial. E falsificou as certidões. Sim, uma declarando as bebês natimortas, outra criando identidade falsa para Camila no convento. Por ordem de quem? De Ângela Bastos Leal. Ele apontou para ela com mão trêmula. Ela pagou, muito. E ameaçou se eu não fizesse. Ameaçou como? Disse que minha família, que acidentes acontecem. A voz dele quebrou. Eu era covarde. Aceitei o dinheiro e fechei os olhos. E a amnésia de Rafaela, induzi com drogas experimentais, doses altas, o suficiente para apagar anos de memória. Ele olhou para Rafaela, implorando perdão com os olhos. Me desculpe tanto. Rafaela desviou o olhar, incapaz de encarar o homem que tinha roubado seus 15 anos. Quando chegou a hora do depoimento de Rafaela, uma tensão palpável tomou a sala. A garota subiu ao banco com Camila ao lado para apoio emocional. Drá, Helena Moraes, a psicóloga, estava presente para intervir se necessário. Rafaela, a promotora começou suave. Pode nos contar o que lembra? Lembro de minha mãe. A voz saía baixinha no início, mas foi ganhando força. Ela era triste, mas tentava me fazer feliz. Cantava, contava histórias sobre meu pai, sobre um homem bom que nos amava, mas não sabia onde estávamos. E a senhora ali? A promotora apontou para Ângela. Reconhece. Rafaela olhou, e todo o medo de criança voltou. A senhora má. As palavras saíram num sussurro. Ela gritava com minha mãe. Dizia que éramos erro, que não devíamos existir, que minha mãe tinha estragado tudo. Ela te machucou, não fisicamente, mas machucou aqui. Rafaela tocou a cabeça. Ela fez eu esquecer. Lembro do dia. Eu tinha 15. Mamãe tinha acabado de partir. E ela chegou com o médico, com seringas. Eu tentei correr, mas eles me seguraram. E aí, tudo apagou. Mentiras. Ângela explodiu novamente. Está tudo inventado. Vocês compraram essas garotas? Chega. Eduardo se levantou. Olha para elas. São suas netas. E você destruiu as vidas delas. Elas não são nada. Ângela estava descontrolada agora. Filhas daquela aproveitadora. Lorena era nada. Uma professorzinha de quinta que seduziu você. Ela era minha esposa. Ela era inadequada. Ângela batia a bengala a cada palavra. Não era do nosso nível. Ia arruinar tudo que construímos. Eu protegi nossa família. Protegeu. A voz de Eduardo era veneno puro. Você matou minha esposa, roubou minhas filhas, destruiu 15 anos das nossas vidas.
O silêncio após o grito foi absoluto. Até Ângela percebeu o que tinha feito. A confissão implícita nas palavras dela. A promotora aproveitou. Então a senhora admite. Lorena era inadequada, nas suas palavras, e por isso precisava ser eliminada. Não foi assim. Como foi então? Mariana avançou. Explique como uma mulher grávida desaparece em um acidente sem deixar corpo. Explique como ela aparece viva anos depois em uma fazenda secreta de sua propriedade. Explique. Ângela abriu e fechou a boca, percebendo a armadilha. Tenho direito de ficar calada. Tarde demais. A promotora voltou-se para o juiz. Vossa Excelência, as evidências são esmagadoras. Temos testemunhas, gravações, documentos, provas físicas, e agora, confissão parcial da própria ré. O juiz assentiu, mas antes que pudesse falar, um assessor entrou correndo. Vossa Excelência, desculpe a interrupção, mas há uma emergência médica. A senhorita Camila Duarte. Camila tinha ficado pálida progressivamente durante a audiência. Agora, pressionava a mão contra o peito. A respiração superficial. Oh, não agora! Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Eduardo a amparou, o pânico tomando conta. Ambulância! Alguém chama a ambulância, enquanto paramédicos corriam para dentro do tribunal. Ângela observava, e pela primeira vez, algo atravessou seu rosto. Não era remorso. Era satisfação. Vai ver que o problema se resolve sozinho. Ela murmurou, mas o microfone captou. A sala inteira congelou. O juiz ficou lívido. Remova a ré imediatamente. Prisão preventiva convertida em permanente. Aguardará a sentença na cadeia, enquanto levavam Ângela. Ela gritando sobre injustiça, sobre seus direitos. Eduardo seguia a maca de Camila. Rafaela corria ao lado, segurando a mão da irmã. Aguenta, Mila. Rafaela chorava. Aguenta por mim, por ele, por todos nós. Camila tentou sorrir, mas os olhos se fecharam. No hospital, os médicos trabalhavam freneticamente. Eduardo assinou autorizações, mobilizou a melhor equipe. O dinheiro que Lorena tinha garantido que ele guardasse estava finalmente sendo usado para salvar a filha dela. Mas eram 8 da noite quando o cirurgião saiu. E o rosto dele não trazia boas notícias. O coração dela está pior do que pensávamos. A cirurgia é arriscada, muito arriscada. Ela tem 50% de chance. 50. Eduardo mal conseguia respirar. O estresse dos últimos dias acelerou a deterioração. Se não operarmos agora, ela tem horas. Se operarmos... Ele hesitou. Posso perder ela na mesa. Eduardo olhou para Rafaela, para a filha que acabara de recuperar, e entendeu o que Lorena tinha sentido 28 anos atrás, quando Ângela arrancou Camila de seus braços. O desespero absoluto de poder perder um filho. Opera. A voz dele saiu firme, mesmo com o coração despedaçado. Faz tudo o que puder. Tudo. Enquanto Camila era levada para o centro cirúrgico, Eduardo e Rafaela ficaram na sala de espera, unidos pela dor, unidos pelo medo, unidos pela esperança frágil que era tudo o que lhes restava. E em uma cela no outro lado da cidade, Ângela sorria, porque se Camila morresse, todo o caso desmoronaria. Sem a vítima viva, sem a prova humana, ela poderia escapar. Ela sempre escapava. A cirurgia já durava 6 horas. Eduardo andava de um lado para outro da sala de espera, incapaz de ficar parado. Rafaela estava encolhida na cadeira de plástico, os olhos vermelhos de tanto chorar. Cada minuto era uma eternidade. Ela vai ficar bem. Rafaela repetia como um mantra. Tem que ficar, Eduardo queria acreditar. Mas a expressão do cirurgião quando entrou na sala cirúrgica tinha deixado claro. As chances eram mínimas. Seu celular tocou. Delegado Meireles. Eduardo, preciso que venha até a delegacia agora. Minha filha está em cirurgia, não posso. É sobre sua mãe. A voz de Meireles estava tensa. Ela pediu para falar. Só com você. Diz que tem informações que podem ajudar Camila? O sangue de Eduardo congelou. Que tipo de informações? Não quis dizer. Mas Eduardo, seja qual for o jogo dela, cuidado. Ângela não faz nada sem calcular cada movimento. Eduardo olhou para Rafaela. Fico aqui. Ela fez força para parecer firme.
Qualquer mudança, eu te ligo. A cela temporária era fria e cinza. Ângela estava sentada na cama de concreto, a postura ereta mesmo ali. Quando Eduardo entrou, ela sorriu. Aquele sorriso que ele conhecia desde criança. O sorriso que sempre prenunciava manipulação. Meu filho, não me chama assim. Eduardo ficou do outro lado das grades. O que você quer? Sentar, conversar, como antigamente. Ela gesticulou para a cadeira do lado de fora. Antes de tudo isso, esse mal-entendido. A voz dele saiu perigosamente baixa. Você manteve minha esposa em cativeiro por 15 anos. Matou ela. Apagou a memória da minha filha. E agora Camila está lutando pela vida por sua causa. Que parte disso é mal-entendido? Ângela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Tudo o que fiz foi para te proteger. Para proteger nosso legado. Proteger. Eduardo riu sem humor. De quê? De uma mulher que me amava? De filhas inocentes? De uma aproveitadora? A máscara escorregou um pouco. Lorena te seduziu. Ficou grávida de propósito. Te prendeu num casamento que ia arruinar sua vida. Eu a amava. Amor passa. Ângela se levantou, aproximando-se das grades. Império, legado, isso é eterno. Eu construí tudo isso. Não ia deixar uma qualquer destruir décadas de trabalho. Então você a matou. Eu a removi do caminho. A frieza era absoluta agora. E teria dado certo se você não tivesse virado sentimental com aquela faxineira. Eduardo cerrou os punhos, controlando o impulso de atravessar as grades. Você disse que tinha informações sobre Camila? Ah, sim. Ângela voltou a sorrir. Posso ajudá-la, posso fazer a cirurgia ser bem-sucedida. Como tenho conexões, médicos que me devem favores, especialistas que podem garantir que tudo corra bem. Ela inclinou a cabeça. Mas preciso de algo em troca. Claro que precisa. Eduardo cuspiu. O quê? Que eu retire as acusações? Que eu minta no tribunal? Quero que você me dê o que sempre quis. Os olhos dela brilharam. Controle. Volta para casa. Assume a empresa ao meu lado. E esquecemos tudo isso. As garotas podem viver. Mas longe. Sem nome, Bastos leal. Sem herança. Sem você. O silêncio foi absoluto. Né, você está oferecendo salvar minha filha em troca de abandoná-la. Estou oferecendo um acordo civilizado. Ângela ajeitou os cabelos. Camila vive. Você mantém o império. Eu saio livre. Todo mundo ganha. A todo mundo ganha. A voz de Eduardo estava perigosamente calma. Menos Lorena, que você matou. Menos Rafaela, que você destruiu. Menos Camila, que você quer que eu abandone. Sacrifícios são necessários. Ângela deu de ombros. Sempre foram. Foi quando Eduardo entendeu completamente. Sua mãe não era apenas cruel. Era sociopata, incapaz de amor real, de empatia, de remorso. Tudo era transação. Tudo era poder. Sabe qual é a diferença entre você e Lorena? Ele se aproximou das grades. Lorena, mesmo presa, mesmo morrendo, nunca parou de amar. Escreveu nomes nas paredes para não esquecer das filhas. Escondeu uma carta num medalhão. Ensinou Rafaela a gravar evidências. Até na morte. Ela nos protegeu. Que tocante. Ângela revirou os olhos. E onde isso a levou para um caixão. Para a eternidade. Eduardo sorriu pela primeira vez. Porque suas filhas nunca vão esquecê-la. Eu nunca vou esquecê-la. Mas você vai morrer sozinha. Odiada. E ninguém vai lembrar seu nome com nada além de horror. A máscara de Ângela rachovou completamente. Você vai se arrepender. Quando ela morrer naquela mesa. Quando você perceber que poderia ter salvado ela. Camila vai viver. Eduardo estava absoluto na certeza. E vai viver sabendo que o pai dela nunca negociaria com o monstro que matou a mãe dela? Ele virou-se para sair. Mas Ângela gritou. Eu sou sua mãe. Você me deve tudo. Eduardo parou, olhando por sobre o ombro. Se você foi a mulher que me pariu, mas nunca foi minha mãe. Mãe era aquela que você matou. Ele bateu na porta para o guarda abrir. Apodrece aqui, sozinha, como merece. O grito de Ângela ecoou pelos corredores enquanto ele saía. Mas Eduardo mal ouviu, porque seu celular tocava. Rafaela.
Ela saiu da cirurgia. A voz estava entre riso e choro. Eduardo, ela sobreviveu. O mundo parou. Então recomeçou, mais brilhante. Estou indo. Ele correu para o carro. Já tô indo no hospital. Camila estava na UTI, ainda sedada, mas viva. Os monitores apitavam em ritmo constante. O cirurgião explicava que tinha sido difícil, muito difícil, mas eles conseguiram. O coração estava estável. Ela precisaria de acompanhamento pelo resto da vida, mas viveria. Eduardo entrou no quarto com Rafaela, as duas filhas, uma inconsciente, outra chorando de alívio ao lado. Ele se ajoelhou entre as duas, segurando as mãos de ambas. Lorena. Ele sussurrou para o ar, para o lugar onde sabia que ela estava. Conseguimos. Suas meninas estão seguras, estão vivas e vão ser felizes. Prometo. 3 dias depois, Camila acordou, confusa no início, depois aliviada quando viu Eduardo e Rafaela ao lado. Acabou? A voz saía rouca. Acabou? Eduardo apertou a mão dela. Ângela está presa. As provas são incontestáveis. Vai passar o resto da vida na cadeia. E você? Camila olhou para ele. Como você tá? A pergunta o pegou de surpresa. Depois de tudo, ela se preocupava com ele. Perdido, ele admitiu. Passei a vida inteira achando que conhecia minha mãe. E descobri que nunca a conheci de verdade. Ela não define você. Rafaela segurou o outro lado. Você é filho de Lorena também. Do amor dela, da força dela, Eduardo olhou para as duas garotas, sobreviventes, guerreiras, herdeiras do melhor de Lorena, e sentiu algo quebrar dentro dele. Não ruim, bom, como se anos de correntes finalmente se partissem. Uma semana depois, ainda no hospital, receberam notícia. O júri tinha deliberado. Ângela Bastos Leal foi considerada culpada de todos os crimes: sequestro qualificado, cárcere privado, tortura, homicídio, falsificação de documentos, indução de amnésia química, tentativa de homicídio, a sentença, prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Quando o advogado de defesa pediu alguma atenuante pela idade avançada, o juiz foi implacável. A ré planejou e executou crimes hediondos por 15 anos, manteve uma mulher grávida em cativeiro, negou assistência médica resultando em morte, induziu amnésia química em menor, falsificou documentos oficiais e demonstrou total ausência de remorso. Idade não é atenuante quando a crueldade é tão sistemática. Sentença mantida, Ângela foi levada para o presídio feminino de segurança máxima. Aos 76 anos, passaria o resto de seus dias em uma cela de 3 metros quadrados, não tão diferente da cela onde manteve Lorena. A justiça poética não passou despercebida. No hospital, Camila estava na fisioterapia quando Rafaela entrou com um envelope. Chegou? Ela entregou sorrindo. Os resultados oficiais do DNA? Camila abriu com mãos trêmulas. Eduardo apareceu na porta. Esperando, os olhos dela varreram o papel. Então ela riu. Um riso que era choro também. 99,9% de compatibilidade. Ela estendeu o papel para Eduardo. É oficial. Somos suas filhas. Eduardo pegou o documento. A prova científica do que o coração já sabia. E o dobrou com cuidado. Não precisava de papel para isso. Ele abraçou as duas. Vocês sempre foram minhas filhas. Desde o momento que vi aquele medalhão, mas agora é legal. Rafaela sorriu através das lágrimas. Agora ninguém pode negar. Então é oficial. Eduardo limpou os próprios olhos. Camila Bastos Leal. Rafaela Bastos Leal. Bem-vindas à família. Duarte Bastos Leal. Camila corrigiu suavemente. Quero manter o nome dela também. Da nossa mãe. Duarte Bastos Leal. Eduardo repetiu, aprovando. Perfeito. Enquanto os 3 se abraçavam, nenhum percebeu que do lado de fora da janela, pétalas de flores caíam suavemente, mesmo sem haver árvores por perto, como se Lorena, finalmente, pudesse descansar em paz. Sua família estava unida, sua verdade estava revelada, e seu amor, finalmente tinha vencido. Ângela Bastos Leal tinha passado a vida inteira no comando, decidindo destinos, movendo peças, construindo impérios. Agora estava sentada em uma cela de 3 por 3 metros.
as paredes cinzentas fechando-se ao redor dela como um caixão vertical, 76 anos, e tudo que construíra tinha desmoronado em semanas. A rotina da prisão era humilhante: acordar às 6, comida ruim, banhos gelados, companhia de criminosas comuns, que ela antes nem dignaria com um olhar. As outras detentas a evitavam, parte por medo de sua influência ainda existente, parte por repulsa ao que tinha feito. Até na prisão, ela estava sozinha, mas Ângela não sentia remorso. Sentia raiva. Raiva de Eduardo por tê-la traído. Raiva de Lorena por ter seduzido seu filho. Raiva daquelas garotas por simplesmente existirem. Ela ainda tinha trunfos. Sempre tinha. No terceiro dia de detenção, recebeu uma visita, seu último advogado. Os outros todos tinham abandonado o caso quando ficou claro que era indefensável. Ângela. O homem era jovem, nervoso, claramente desconfortável. Preciso informá-la sobre a sentença complementar. Fale. Além da prisão perpétua, o juiz determinou o confisco de bens. Ele engoliu seco. Todos os ativos ligados aos crimes. A Fazenda São Francisco, obviamente, mas também contas offshore onde foram depositados os pagamentos de suborno, propriedades compradas com esses fundos. Quanto? 80% do seu patrimônio pessoal? Ângela empalideceu. 80%. Décadas de trabalho, de acumulação, de poder, desaparecendo? E vai para onde? Fundo de reparação para as vítimas. Camila e Rafaela Duarte Bastos Leal receberão a maior parte. O resto será usado em reformas do sistema de proteção à infância. Então elas ganhariam tudo, não apenas a liberdade, não apenas a família, mas o dinheiro também. O império que Ângela passara a vida protegendo agora seria delas. Tem mais. O advogado hesitou. Eduardo está processando a revogação completa do testamento familiar. Quer apagar qualquer referência à senhora. Como se nunca tivesse existido, apagada, da própria história, da própria família. A ironia não passou despercebida. Ela que tinha tentado apagar Lorena da história, agora seria apagada também. Saia. Ângela virou o rosto. Está despedido. Mas Ângela. Saia. Quando ficou sozinha, Ângela finalmente permitiu que a máscara caísse. Não chorou. Lágrimas eram fraqueza, mas sentiu. Pela primeira vez em décadas, algo próximo do desespero, tinha perdido tudo. E por quê? Porque quis proteger o império, porque eliminou uma ameaça. Não, ela sabia a verdade, mesmo se nunca admitiria em voz alta, porque teve medo. Medo de que Eduardo amasse Lorena mais do que a amava, medo de ser substituída, medo de não ser mais a figura central na vida do filho. Egoísmo puro, nada mais, nada menos. E custara 15 anos de sofrimento de Lorena, 26 anos roubados de Rafaela, 28 anos negados a Camila e 15 anos de dor para Eduardo, tudo porque ela não conseguia dividir amor. Na manhã seguinte, Ângela recebeu outra visita. Desta vez, não esperava Eduardo. Ele entrou na sala de visitação com o rosto fechado, sentou-se do outro lado do vidro, pegou o telefone, ela fez o mesmo. Vim me despedir. A voz dele era neutra. É a última vez que nos veremos. Eduardo. Não. Ele a cortou. Você não vai falar? Vai ouvir. Ângela fechou a boca surpreendida. Passei dias tentando entender. Eduardo continuou, os olhos fixos nela, como a mulher que me criou, que me ensinou a andar, que leu histórias para mim. Como essa mulher se tornou isso, um monstro. Eu te protegi. Você me controlou. Ele bateu a mão no vidro. Tem diferença. Proteção é sobre amar alguém o suficiente para deixar eles serem felizes, mesmo que não seja do jeito que você quer. Controle é sobre seu próprio medo disfarçado de amor. Ângela desviou o olhar. Lorena me fazia feliz. A voz de Eduardo quebrou. Ela me via de verdade. Não via o herdeiro, o magnata, o sobrenome. Via o homem e me amava por isso. Ela te usava. Ela me amava. O grito fez outras pessoas na sala virarem. Eduardo respirou fundo, controlando-se. 15 anos presa e ainda assim escreveu nossos nomes nas paredes. Morreu protegendo nossas filhas. Isso é amor. O que você fez? Isso foi ódio.
Ângela sentiu algo estranho no peito. Não remorso. Ela era incapaz disso. Mas talvez reconhecimento de que tinha escolhido errado, de que tinha destruído tudo por nada. O que você quer que eu diga? Ela finalmente perguntou, a voz cansada. Nada. Eduardo se levantou. Não tem nada que você possa dizer que mude o que fez. Vim apenas para você saber. Camila está se recuperando. Rafaela está fazendo terapia e melhorando cada dia. E eu? Eu estou aprendendo a ser o pai que deveria ter sido há 28 anos. E eu morro aqui, esquecida. Sim, Eduardo não tinha pena nos olhos. Você morre aqui, sozinha, porque escolheu o império ao invés das pessoas. Escolheu controle ao invés de amor. E agora paga o preço. Ele desligou o telefone, deixando Ângela ainda com o dela na mão. Ela o viu sair, as costas retas, a cabeça erguida, e entendeu que tinha perdido o filho muito antes de ser presa. Tinha perdido no momento em que escolheu destruir ao invés de aceitar. Mas a história de Ângela não terminaria tão simples assim. 3 dias depois, houve comoção na prisão. Uma detenta tinha sido encontrada morta na cela. Ângela Bastos Leal. A autópsia revelaria falência cardíaca, irônico. A mesma condição que matou Lorena. Mas enquanto Lorena morreu negada de cuidados, Ângela simplesmente desistiu. As últimas palavras dela, escritas em um papel encontrado sob o travesseiro, construí um império de mentiras, e agora ele desmorona sobre mim. Não peço perdão porque não sei como, não mereço, mas se existe algo depois, talvez Lorena me explique o que eu nunca entendi, como amar sem destruir. Quando Eduardo recebeu a notícia, estava com as filhas no hospital. Camila tinha acabado de receber alta. Ele esperava sentir algo, alívio, talvez, ou raiva, ou tristeza, mas só sentiu vazio. Ela se foi, ele anunciou. Sente falta? Camila perguntou suave. Sinto falta da mulher que achei que ela era. Eduardo admitiu. A mãe que existia na minha cabeça, mas a real, a que fez tudo aquilo. Não, dela não sinto nada. Podemos fazer um funeral. Rafaela surpreendeu a todos. Não por ela, mas para enterrar tudo isso de verdade. Eduardo pensou. E assentiu. O funeral foi simples. Apenas eles 3, o padre, e um punhado de funcionários antigos que sentiram dever ir. Nenhuma pompa, nenhuma celebração. Apenas despedida. Quando baixaram o caixão, Eduardo não chorou, mas falou. Você podia ter escolhido diferente. Podia ter nos amado ao invés de nos controlar. Mas não escolheu. E agora, descansa com suas escolhas. Camila e Rafaela colocaram flores, não rosas. Margaridas simples. As mesmas que Lorena tinha desenhado nas paredes da fazenda. Enquanto saíam do cemitério, Eduardo olhou para trás uma última vez. 2 campas, lado a lado na memória. Mas mundos distantes na realidade. Lorena, que amou até o fim. Ângela, que destruiu até o fim. E ele sabia qual delas viveria para sempre nos corações que tocou. Vamos para casa. Ele passou os braços pelos ombros das filhas. Temos uma vida para reconstruir. E pela primeira vez em 15 anos. A palavra casa significava algo real. Não um lugar, mas pessoas, família. Nos dias seguintes, o espólio de Ângela foi dividido conforme determinação judicial. Camila e Rafaela receberam 80% dos bens confiscados. Uma fortuna que garantiria o futuro delas. Mas mais importante que o dinheiro foi o que Eduardo fez com a empresa. Reuniu o conselho administrativo e anunciou mudanças radicais. A corporação Bastos Leal seria reformulada. Metade dos lucros iria para fundações. Reunificação familiar. Combate ao tráfico humano. Apoio a vítimas de sequestro. E o nome mudaria. Corporação Lorena Duarte. Em homenagem à mulher que sofreu, mas nunca parou de amar, quando a placa nova foi inaugurada. Eduardo, Camila e Rafaela estavam presentes. A imprensa registrou tudo. A história de redenção que cativara o país. Sua mãe estaria orgulhosa. Eduardo disse para as filhas. Nossa mãe, Camila corrigiu, olhando para ele. Ela também é sua. Foi dela que você aprendeu o que é amor de verdade. Eduardo sorriu. E pela primeira vez desde que Lorena desaparecera 15 anos atrás,
sentiu paz, porque finalmente entendia. O império de Ângela tinha caído, mas o amor de Lorena tinha vencido, e essa vitória era eterna. 2 anos depois, o sol da manhã entrava suave pelas janelas do escritório. Camila Duarte Bastos Leal, agora com 30 anos, revisava os relatórios da Fundação Reencontro, organização que ela mesma fundara para reunir famílias separadas por crimes. Nos últimos 2 anos, tinham ajudado 43 famílias, 43 histórias como a dela, 43 finais felizes que Lorena nunca teve a chance de viver, mas que agora aconteciam em nome dela. O coração de Camila, fortalecido pela cirurgia e acompanhamento médico rigoroso, batia forte e constante. Os médicos diziam que ela viveria uma vida plena, normal, um milagre considerando onde estava 2 anos atrás. A porta se abriu, Rafaela entrou, jaleco branco sobre o braço, os olhos brilhando com a energia de sempre. Pronta? Ela perguntou. Quase. Camila salvou o documento. Só preciso terminar o relatório anual. Rafaela tinha se formado em medicina havia 6 meses, especializando-se em psiquiatria com foco em trauma e memória reprimida. Trabalhava no hospital universitário, ajudando pacientes que sofreram o que ela sofreu: amnésia induzida, traumas de infância, memórias roubadas. Ela tinha transformado sua dor em propósito, e a cada paciente que ajudava a lembrar, sentia que honrava Lorena um pouco mais. Papai já está lá embaixo. Rafaela olhou o relógio. A cerimônia começa em 1 hora. As duas desceram juntas. O prédio da corporação Lorena Duarte tinha mudado muito. Antes símbolo de poder frio, agora era acolhedor. Plantas por todos os lados, funcionários sorrindo, ambiente de colaboração ao invés de competição. Eduardo as esperava no saguão, 56 anos. Alguns fios brancos a mais, mas os olhos finalmente em paz. Ele tinha se afastado da direção executiva, deixando a empresa nas mãos de uma equipe jovem e ética. Seu foco agora era outro: ser pai, os 15 anos que perdeu. Estava recuperando um dia de cada vez. Minhas meninas. Ele abriu os braços, e elas se juntaram no abraço que tinha se tornado ritual. Prontas. Prontas. Camila confirmou. O carro as levou para fora da cidade. O caminho já era familiar. Tinham feito essa viagem dezenas de vezes nos últimos 2 anos. Mas hoje era especial. A antiga fazenda São Francisco tinha sido completamente transformada. Onde antes havia dor, agora havia vida. O casarão principal fora restaurado e convertido em centro de apoio a vítimas de violência doméstica e sequestro. As alas tinham nomes: Ala Lorena, Ala Esperança, Ala Recomeço. O pasto onde Lorena via cavalos pela janela gradeada agora era um jardim de flores, margaridas, suas favoritas, plantadas por voluntários, e no centro, onde antes era o quarto-prisão, agora havia um memorial. Paredes de vidro permitiam ver o vale ao redor. No centro, uma estátua de bronze de uma mulher segurando 2 bebês, Lorena, Camila e Rafaela, unidos para sempre na arte. Mas era o mausoléu nos fundos que os chamava naquele dia, construído em mármore branco, simples mas elegante. Guardava os restos mortais de Lorena, transferidos da cova rasa onde Ângela a enterrara. Agora ela descansava com dignidade, com amor, com memória. Várias pessoas já estavam lá. Júlia, a ex-secretária, que agora trabalhava na fundação. Fernando, o advogado, que cumprira pena reduzida e dedicava tempo a trabalhos voluntários. Até DR, Henrique, que perdeu a licença médica, mas usava seus conhecimentos ensinando primeiros socorros em comunidades carentes. Pessoas que erraram, mas que estavam tentando consertar. O padre começou a cerimônia. Era aniversário de 2 anos desde a descoberta da verdade, desde que a família se reunira. Estamos aqui para celebrar não apenas uma memória, o padre falou suave, mas um legado. Lorena Duarte Bastos Leal sofreu horrores inimagináveis. Mas seu amor foi mais forte que qualquer prisão, seu espírito mais forte que qualquer tortura. E hoje, através de suas filhas e daqueles que tocam, ela continua viva. Camila se aproximou do mausoléu, abriu a bolsa e tirou algo envolto em tecido de seda. O medalhão, restaurado, polido, mas com as marcas do tempo ainda visíveis.
as iniciais I e L, entrelaçadas, a foto de Lorena dentro, agora acompanhada de fotos de Camila e Rafaela. Com cuidado, Camila o colocou sobre o mármore. Mãe, sua voz embargou, mas continuou. Trouxe isso de volta, a joia que papai deu para você, a que guardou nossos segredos, a que nos trouxe de volta para ele. Rafaela se juntou a ela, colocando flores frescas. Obrigada, ela sussurrou, por ter me protegido, por ter me amado mesmo quando não lembrava, por ter plantado sementes de verdade que germinaram depois que se foi. Eduardo foi o último. Ajoelhou-se, as mãos tocando o mármore frio. Lorena. Lágrimas escorriam livres. Perdoa a demora. Perdoa não ter te encontrado a tempo. Mas prometo que elas estão seguras agora, que são amadas, que vão ter a vida que você sonhou para elas. O silêncio que seguiu foi profundo, mas não triste. Era reverente, respeitoso. Camila tirou um papel do bolso. A carta, a mesma que Lorena escrevera e escondera no medalhão. Vou ler, ela anunciou para todos presentes, para que ninguém esqueça, e leu em voz alta, cada palavra ecoando no vale. Minhas amadas filhas, se estão lendo isto, significa que meu plano funcionou. Significa que alguém conseguiu abrir o medalhão. Significa que há esperança. Rafaela, minha doce Rafaela, você tem sido minha luz neste inferno. Me desculpe por tudo que precisou ver, por todo o sofrimento que não pude evitar. Camila, minha pequena que nunca pude abraçar, saiba que cada dia pensei em você. Cada noite rezei por você. Você sempre foi amada, mesmo à distância. Vivam pelo amor que nos foi negado. Sejam felizes pela vida que não pude ter. E saibam que existe um amor ainda maior que o de mãe. O amor que resiste mesmo quando todas as portas se fecham. Busquem sempre a verdade. Não importa quanto doa. Seu pai é um homem bom. Ele vai amar vocês como me amou. Como nos amou, com todo o meu amor eterno, Lorena. Quando Camila terminou, não havia olhos secos. Eduardo abraçou as filhas, os três unidos em frente ao túmulo da mulher que os conectara para sempre. Ela tinha razão. Eduardo murmurou. Sobretudo, o amor dela foi mais forte que 15 anos de prisão. Mais forte que a morte. Mais forte que qualquer maldade. E vai continuar sendo. Rafaela apontou para o centro de apoio. Cada pessoa que ajudamos ali. Cada família que reunimos. É o amor dela se multiplicando. Camila olhou ao redor. O vale verde. As flores dançando na brisa. O sol iluminando tudo. Onde antes só havia trevas. Agora havia luz. Sabe o que é estranho? Ela disse pensativa. 2 anos atrás eu era só uma faxineira tentando sobreviver. Hoje sou filha, irmã, fundadora de uma organização que muda vidas. E tudo porque usei um medalhão pela primeira vez. Não foi o medalhão. Eduardo corrigiu suave. Foi destino. Foi Lorena. De onde quer que estivesse. Guiando você até mim. Até nós. Um vento suave soprou, carregando pétalas de margaridas. As pétalas dançaram ao redor deles. Pousando sobre o mausoléu como bênção silenciosa, Rafaela sorriu através das lágrimas. Ela está aqui. Sempre esteve. Camila concordou. E sempre vai estar enquanto se afastavam do mausoléu. Eduardo olhou para trás uma última vez. E lá, gravado no mármore junto ao nome de Lorena, havia uma inscrição que ele mandara adicionar. Aqui jaz Lorena Duarte Bastos, leal esposa amada, mãe devotada que provou que o amor é mais forte que qualquer prisão, que a verdade sempre encontra seu caminho e que família não é sobre sangue, é sobre escolher amar, mesmo quando o mundo inteiro diz para desistir. E embaixo, menor, uma última linha. Obrigado por nunca desistir de nós. Vivemos pela vida que você sonhou. No caminho de volta para São Paulo. Pararam em um café, conversaram sobre o futuro, os planos da fundação, a residência de Rafaela, os novos projetos da empresa, mas também sobre o passado, sobre Lorena, sobre as memórias que Rafaela tinha recuperado, sobre a força que Camila encontrara para lutar. Vocês sabem o que acho mais incrível? Eduardo disse de repente. Ângela tentou nos destruir, tentou apagar Lorena da história, apagar vocês da minha vida, e falhou completamente.
Mais que falhou. Camila sorriu. Ela nos fortaleceu. Cada tentativa de nos separar só nos uniu mais. Porque amor sempre vence no final. Rafaela completou. Lorena provou isso. Nós provamos isso. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de rosa e laranja, os três estavam em casa. A casa nova que Eduardo comprara, onde cada cômodo era preenchido com risadas, memórias boas, amor verdadeiro. Camila pendurou o medalhão em um porta-retratos especial na sala. Agora não era só dela, era de todos eles, símbolo de uma família que o destino separou, mas o amor reuniu. E naquela noite, quando cada um se recolheu para seus quartos, havia paz. Paz de quem sobreviveu à tempestade. Paz de quem encontrou o caminho de volta para casa. Paz de quem sabe que, não importa o que o passado trouxe, o futuro é deles para escrever. E seria escrito com amor, sempre com amor, porque no final, era só isso que importava. O amor não é sobre nunca sofrer. É sobre continuar amando mesmo quando dói. É sobre deixar sementes de verdade que germinarão quando você já não estiver. É sobre acreditar que a família que buscamos sempre encontra o caminho de volta para nós. Esta é a história de Lorena, que amou até o fim, e de Camila, Rafaela e Eduardo, que viveram pelo amor dela e provaram que nenhuma prisão, nenhuma mentira, nenhum ódio é forte o suficiente para destruir o amor verdadeiro.